cusquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro nato. Isso não vem do branco, pegando minha cora, Congo, agogô, meu bando. Pra salsar as almas do meu bando, procedo a identidade afropop, é o niga da laje, nas favelas de Caleja, sabem, te apresento os meus ancestrais. Africaniei, africaniei. Salve, salve! Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando nesta sexta-feira, dia 19 de abril, sexta-feira da paixão. E eu agradeço muito pela sua companhia. A gente começou aqui com a voz poderosa da Maju, que daqui a pouquinho conta mais sobre a sua trajetória musical e o novo momento da carreira. Pode chegar e ficar à vontade, aqui a gente fala todo dia sobre um assunto diferente. Você é nosso convidado a participar, interagindo com a gente através das redes sociais. Tem o Facebook, tem o YouTube e tem também o nosso Instagram, @BandMulherBA. Certo? E nesta sexta-feira, muito provavelmente, muitos de vocês aí estão com as famílias, provavelmente ao redor da mesa, comendo. E há quem sinta culpa por estar comendo um prato de caruru, de vatapá, aquela sobremesa deliciosa que a tia fez. Bom, hoje eu te convido a pensar um pouco sobre isso, sobre a nossa relação com a comida. Há quem sinta prazer e culpa ao mesmo tempo em uma refeição só. E isso, claro, reflete em problemas sérios. Por outro lado, a compulsão alimentar, a gula, também é reflexo do nosso estilo de vida cada vez mais estressante e corrido. Bom, para bater um papo sobre isso, aqui no estúdio, a gente recebe a psicóloga Bianca Menezes. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo bom, Paula? Boa tarde. Obrigada. Aqui com a gente também o jornalista Pedro Irro. Tudo bem, Pedro? Tudo Muito bom. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. E a nutricionista Lilian Miranda. Oi, Lilian, tudo bom? Tudo bom, obrigada pelo convite, boa tarde. Seja muito bem-vinda e, claro, Maju também, que vai participar desse papo com a gente. Muito boa tarde, galera. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo certíssimo. Muito feliz. Você gosta de comer? Já perguntando assim, na lata. Amor. Eu sou muito boa de boca. É, também. Muito boa. Amo muito. Mas você já sentiu alguma coisa assim, tipo, comia e aí veio aquela sensação de culpa, tipo, ai, não devia ter comido tanto, ou ai, não devia ter comido aquele prato de doce? Vamos lá, comida baiana. Comida baiana? Acabo. Como no outro dia fico desesperada. Tá vendo? Olha, esse comportamento é de fato muito comum, né? E aí, Bianca, eu já te pergunto, a gente tem uma relação com a comida que vai mudando ao longo da vida, né? A gente, às vezes, tá feliz em comer e em questão de minutos, aquela felicidade se transforma em culpa e a gente fica com aquela coisa, ai, meu Deus, não devia ter comido. Isso é muito reflexo do nosso estilo de vida, né? Também. E eu acho que esse estilo de vida, como é que você está falando, também muitas vezes tem a ver com a gente estar vivendo uma cultura que faz com que a gente se restrinja muito, né? Restrinja muito a alimentação. Sim. Então, quando a gente restringe, é muito provável que depois a gente coma de forma compulsiva, que a gente vá para o outro extremo. Então, até a Páscoa, né? Como está chegando agora, se a gente se permitir comer, né? Sem tanto estresse, sem tanta preocupação, é muito mais provável que a gente coma o suficiente, vamos dizer assim, né? Aquilo que satisfaz e que não pesa tanto depois. Pedro, a sua relação com a comida mudou bastante ao longo da sua vida, né? Conta pra mim um pouco sobre isso. Desde pequeno eu percebo que eu tenho uma relação com a alimentação diferente das outras pessoas, assim, porque enquanto todo mundo comia e se satisfazia, eu percebia que a comida era uma forma de eu jogar algum vazio existencial que eu tinha. Então, isso foi crescendo e ao longo da minha adolescência, que é um período mais complicado, né, onde a gente está mais vulnerável, a comida sempre foi virando minha válvula de escape. Então, eu comia muito em pouquíssimo tempo. Nesse processo assim, de crise, eu não sabia nem o que eu estava fazendo e isso acabou virando uma coisa muito ruim na minha vida e muito pesada. Só depois de muito tempo eu percebi que isso era um transtorno alimentar e não um traço da minha personalidade. E que isso podia ser tratado e que é possível viver bem e com uma relação melhor com a alimentação. Lilian, que tipo de transtorno é esse que a gente identifica aqui no Pedro? Que ele tinha, né, no caso? O transtorno de compulsão alimentar, né? Ele está incluído dentro de uma nosografia, uma classificação médica de distúrbios mentais. E que se caracteriza por um consumo de uma quantidade grande de alimentos no período de aproximadamente 2 horas, com essa sensação de perda de controle, que depois é acompanhada de culpa, de nojo e de
assim, eu acho que é importante que a gente pense, inclusive, sobre isso, sobre essa classificação, né? A gente pode agora fazer a classificação de um diagnóstico, mas a gente precisa pensar sobre de onde surge essa classificação. Exato. E pensar criticamente também sobre isso, né? Como que a medicalização faz com que os nossos comportamentos habituais entrem no campo da medicina. Sim. E se tornem doenças e, a partir daí, se tornem também objeto de intervenção médica e de profissionais de saúde. O nosso psicológico está diretamente ligado nisso, né? A nossa forma de se alimentar também. Por exemplo, eu quando fico triste, eu perco a fome. Eu não consigo comer, eu posso estar até com fome, mas eu não consigo comer. Quando eu estou feliz, eu saio comendo que nem uma maluca. Adoro comer, a forma de comemorar aquela felicidade, com acarajé, abará, eu amo. Tem muita gente que desconta essas emoções na comida. Eu também tenho isso. Na verdade, eu até queria saber sobre essa relação. Porque realmente não tem fome, né? Por mais que, por exemplo, se eu estiver acordada, mas eu não tiver comido ainda, se eu estiver triste, realmente eu não como e passo o dia inteiro sem sentir nada. Sim, eu acho que é bom a gente também pensar sobre a relação com a alimentação. Primeiro, a ideia de que a gente só pode comer quando tem fome ou que deve comer de 3 em 3 horas mesmo não tendo fome. De uma forma ou de outra, existe uma prescrição de como a gente deve se alimentar. É diferente de como você sente vontade de comer, que pode não ter fome, e come. Essa relação entre gula e compulsão alimentar, ela traz muito uma história da religião, de uma moral judaico-cristã, que coloca na alimentação a culpa porque você se aproximou muito do que é corporal, do que é material, do que deixa de ser espiritual, e por isso você precisa se conter. Você precisa conter os seus, para não cometer o pecado da gula, né? Exato. Você precisa conter os seus impulsos. Um desses impulsos é a fome. Só que a gente está falando de algo que é natural e é inclusive vital. Todo mundo precisa comer para viver. À medida em que a religião, a moralidade religiosa, e eu não falo de uma religião só, mesmo quem não tem uma religião pode pensar desse modo. Maniqueísta, né? Bem e mal, céu e inferno, bom e ruim. Você come a gente está se aproximando a gente está sempre próximo, na verdade, de períodos festivos, né? Sim. Hoje as pessoas estão comendo e se desculpando. Come, coloca uma colher de vatapá no prato, que é uma comida típica da nossa cultura, e se desculpa o tempo inteiro e já programa para o dia seguinte ou para o mesmo dia situações de compensação. Ou vai fazer atividade física ou vai deixar de comer. Isso só reflete como que o nosso pensamento sobre a comida vai sendo atravessado por isso. Por que a gente pensa dessa forma? A gente pensa assim porque a gente olha para o vatapá e pensa gordura. Então, a nossa experiência alimentar, ela vai sendo atravessada por essa racionalidade nutricional. E isso vai interferindo, inclusive, na nossa relação com o nosso corpo, porque parece que se a gente comer 2 colheres de vatapá, a gente vai ganhar 2 quilos. Exato. Né? Isso é um pensamento que não é real. E isso vai interferindo também numa prática que é constante, que é a alimentação. Você fica angustiado o tempo inteiro, fica com culpa o tempo inteiro, fica frustrado o tempo inteiro. Então, a gente precisa repensar isso. Eu tava pensando assim, o que é que eu penso quando eu olho para um prato de vatapá, gente? Eu penso, amor, eu te amo, eu te amo muito. Mas depois, não vou mentir também, que bate aquela culpa, ai, não devia ter comido tanto, treinei tanto meu crossfit hoje, não devia ter comido tanto, amanhã eu vou treinar mais ainda. E é exatamente isso que você fala, essa compensação, que eu não sei nem de onde vem, porque eu até acho que eu sou uma pessoa até desconstruída em relação a isso. E mesmo nas mais desconstruídas, a gente não está livre dessa culpabilização, né? Desse sentimento de culpa que, às vezes, o ato de se alimentar carrega. Agora, Bianca, isso também começa muito quando a gente é pequeno. Eu lembro, por exemplo, com as crianças, os pais trabalham muito na base da troca da comida. Ó, se você ganhar tudo, comer tudo, vai ganhar o doce, vai comer a sobremesa. Se comportar bem, eu te levo ali naquele fast food que você ama. Isso, desde pequeno, já vai traçando esse caminho, né? Verdade. Eu acho que não dá para dizer que as emoções vão estar desconectadas, né, da comida, do comer. O problema é quando a gente usa muito frequentemente da comida, isso vem de uma história de vida, certamente, para regular essas emoções, né? Então, se eu estou ansioso, se eu estou triste, se eu estou feliz, sempre eu vou lá para a geladeira pegar alguma coisa. Mas, assim, a gente não tem nada demais a gente comer quando está feliz, ou faz parte das relações humanas, a gente também usar da comida em momentos de extrema tristeza ou de celebração, como a Páscoa. O problema é quando isso se torna a regra.
aí vira um problema. Às vezes vira uma compulsão alimentar, né? A gente não dispõe muitas vezes de outras estratégias para lidar com emoções mais difíceis. Aí sim vira uma questão. A gente precisa entender o que é que essa emoção está sinalizando, o que é que está por trás dessa emoção, para lidar exatamente com isso, né? Pedro, como é que você percebeu que tinha alguma coisa errada ali na forma de você se alimentar? Na verdade, essa minha compulsão alimentar acabou virando uma compulsão com vida saudável. Quando eu percebi que eu não estava conseguindo mais gerir daquela forma, eu pensei, eu preciso dar um jeito e me comportar de um outro modo e mais saudável. E foi aí que eu acabei me aproximando de um outro transtorno, que é a ortorexia, que é essa obsessão por uma vida saudável e por comer limpo, né, como se fala. E aí eu pesava absolutamente tudo que eu comia apenas proteínas. De um extremo ao outro, exatamente. Né? Eu emagreci muito, eu cheguei ao meu menor percentual de gordura no meu corpo, eu estava muito próximo, assim, esteticamente, de todos os padrões que eu acreditava que eram bonitos, mas mesmo assim eu me olhava no espelho e não estava satisfeito com aquilo que eu via. Então, logo depois de eu lutar muito, eu lutei, sei lá, 4 a 5 anos tentando me encaixar nesse padrão, eu percebi que esse padrão era irreal e que eu sempre estava 5 passos atrás de todos esses modelos que eu tinha. E aí eu percebi que aquilo não era sustentável e nem um pouco saudável, então eu resolvi, enfim, ver a alimentação de outro modo. Mas não foi fácil, não foi do dia para a noite, meu terapeuta bem sabe disso. E foi justamente com essa rede de apoio que eu tive de amigos. A família, nesse caso, é muito importante também, né? A família tem que colar junto aí também, né? Apesar que o transtorno alimentar, em muitos casos, pelo menos pelo que eu vejo, é muito silencioso. É muito possível que uma pessoa, nesse momento, esteja com transtorno alimentar e nenhum amigo e nenhum membro da família saiba disso. Né? Até mesmo nos casos mais graves, como bulimia e anorexia, porque existem estratégias de burlar. E, no meu caso, muita gente via essa minha obsessão com a comida e depois com a vida saudável como, de fato, um traço da minha personalidade. Hoje em dia, por causa das redes sociais, a gente vê muita gente vendendo um estilo de vida saudável, quando, na verdade, aquilo é uma obsessão. Eu tô aqui abrindo seu Instagram aqui, mostrando para todo mundo essa. Tá lá, eu acho engraçado. O corpo que eu sonhava em ter, o corpo que eu tenho. Exato. E tem tudo a ver com essa relação das redes sociais, né? A gente vê e a gente acha que, quero ficar igual, quero ser da mesma forma. Exato. E essas comparações são super prejudiciais, né? Porque cada um é cada um. Cada um tem o seu estilo de vida, o seu organismo reage de forma diferente. Então, cuidar muito disso, né? Exato. Porque a gente está sempre nas redes sociais, se a gente deixar, isso vai para nossa cabeça e quando vê, já fez um estrago enorme, né? Exato. Bom, agora vamos falar de música? Vamos mudar um pouco desse assunto comida para falar sobre música? Me conta, como é que você tá? Como é que tá esse momento da carreira? Eu vi você no carnaval lindíssima, dançando com Daniela Mercury, cantando com Daniela, né? Maravilhosa. Esse ano já começou cheio de novidades para você, né, Maju? Na verdade, sim. Eu tenho apenas 4 meses, não, agora 5. 5 meses de lançamento do meu EP. Que legal. E já deu todo esse resultado. A Daniela me convidou para sair no carnaval com ela. Saí também com o Piscirico. Márcia Castro e fiz o Expresso 222 também. E um show no Pelourinho, gente, foi cheio. Eu saí todos os dias do carnaval. Mas eu fiquei muito feliz. Sabe o que é engraçado? Que uma amiga minha falou no ano passado: hoje nós estamos aqui embaixo dançando. Ano que vem eu acho que você vai estar no trio. Eu não tava no trio. Tá vendo? Que maravilha. Agora você é daqui de Salvador mesmo, Sou de Salvador, apesar de que ninguém acredita. Mas eu sou de Você é Salvador. daqui de Salvador e você já canta há bastante tempo, né, Maju? Desde 5 anos de idade, eu faço parte de corais, né, e aula de música. Mas profissionalmente tem 2 anos. E você também escreve? Como é que é esse processo de composição para você? Então, eu sou dono das minhas autorias, eu mesmo escrevo. Inclusive, é uma relação muito desde criança. Assim, minha mãe me criou com literatura. Legal. E daí eu tive, né, como é que eu vou dizer pra você? Eu tive um repertório, assim, muito grande dessa relação com a literatura. E acabei descrevendo as coisas de uma forma muito mais lúdica, ou, como minha mãe fala, cheio de enfeite. Você só faz música cheia de enfeite. Mas não é cheio de enfeite, é porque realmente eu enxergo de outra forma. Cheia de enfeite, minha filha? Explica pra gente. Ela fala, porque eu falo de amor, mas eu não falo de amor no sentido mais
direto. Sim. Eu falo de amor na sensação do amor, né? De quem está sentindo, para quem está sentindo. Aí a minha mãe fala, cheio de enfeite que você cria muito. Ah, muito bom, adorei, adorei. Mas essa relação com a literatura me libertou, assim, completamente. Também fiz design, e aí uma das matérias de design era... Eu esqueci o nome agora, me deu um pequeno branco. Tudo bem, tudo bem. Enfim, essa matéria falava sobre a relação de você descrever um objeto. Semiótica, lembrei. Sim, exatamente. A tal da Professor semiótica. me ama, tá? Semiótica. Então, eu aprendi bastante, levei isso. Não concluí a faculdade de design, justamente porque eu saí para viver de música. Mas me ajudou muito também nessa construção. Bacana. Muito bem. Bom, vamos já pedir mais um pouco de música, pode ser? Porque a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já, mas a gente vai curtindo mais Ju aqui no Band Mulher. Presta atenção. Se ligou? Íris de cor, borboletas embrulham. Só pra você oferto o mais belo de mim. Só pra você fiz essa canção. É amor, emoção. Sons de trovão. Peguei minha caixa de giz, estendi a mão, se deixa aí. Deixa eu colorir suas paredes brancas, desvendar as dobras do seu coração de papel. Mel, veneno, mortífero, ingênuo, menina. Você veio do céu. Deixa eu colorir suas paredes brancas, desvendar as dobras do seu coração de papel. Deixa eu entrar, florir, fluir, uma chance se deixa aí. Deixa eu entrar. Band Mulher está de volta e olha, hoje eu também convidei aqui no estúdio a chefe de cozinha Andréa Nascimento, que vai contar um pouco pra gente também sobre a sua relação com a cozinha. E a Andréa também lançou um cardápio especial para a Semana Santa. Tudo bem, Andréa? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Pamela? Boa tarde. Me conta, já são 24 anos na gastronomia, Exatamente. Né? Mas você sempre cozinhou? Sempre cozinhei. Antes de cozinhar, óbvio, eu passei primeiro pela degustação familiar. E Sim. aí eu cozinho desde 14 anos. Você gostava Profissionalmente, muito de comer? A partir dos 18. Sim. Essa relação foi por causa do gostar da comida mesmo? Da comida. Inclusive, eu faço uma importante... enquanto vocês estavam falando ali sobre a questão da relação da psicologia com a comida, isso me lembrou justamente uma questão cultural da minha família, Sim. que tudo estava ligado à comida, os momentos importantes, e também momentos de comemoração, comida. A minha família também, tudo sempre ao redor da mesa. Eu acredito que eu fui justamente por esse ramo, por essa questão familiar, de comida e a relação comercial da minha família. Muito bem, mas a sua culinária é uma culinária baiana, né? Quando a gente pensa na culinária baiana, a gente pensa logo no dendê, nas muquecas, mas obviamente vai muito além disso, né, exatamente. Andréa? Como é que você pensa o cardápio para os seus restaurantes? Então, eu trago, eu penso justamente, faço esse link da questão dos horários onde eu funciono, a relação do equilíbrio do cardápio com receita familiar. Você falou sobre a questão de pensar o cardápio mesmo. Sim, então eu penso dessa forma. Inclusive, falando do cardápio agora da Páscoa, eu sei que a gente tem bastante influência europeia. Sim. Mas a gente tem, assim, antigamente você tinha muito a influência africana. Eu percebo que está se perdendo um pouco. Então, eu faço questão de trazer para esse cardápio da semana o refogado de efó, o caruru vatapá, que não pode faltar, e o camarão de nata que a gente traz. E trazendo para outras culturas também, e um pouco de leveza, o camarão na moranga também, que se tinha na minha família, e o arroz de polvo.
também. Legal, muito o suricatá não pode faltar. Ou seja, na verdade, eu digo que a Semana Santa ela é uma orgia de sabores, né? É verdade. É verdade. É uma feriado que a gente come bastante, né? A gente fica pensando muito na comida. Tem a questão dos ovos de Páscoa também, do chocolate, né? Então, isso tudo a gente come agora pensando na refeição de mais tarde, né? Exatamente. Agora... Já pensando naquele prato especial, então eu trago muito essa memória e esse sabor e com a leveza. Pode comer sem culpa. Então, por falar em memória, quais são os pratos assim que você mais lembra na sua infância, nesses feriados, por exemplo, como o feriado da Páscoa, que você gostava? Olha, o vatapá, em primeiro lugar, o bacalhau de natas e também, assim, o feijão doce com a moqueca de arraia e a pimenta malagueta. Então, por isso eu falo uma orgia de mistura total. Eu não tô essa conversa, uma hora dessa aqui, tá me fazendo um pouco mal, porque eu tô assim morrendo de fome. Tá convidada. Mas abre mesmo, a gente fica já com água na boca, porque são comidas, além de muito gostosas, elas são muito sensoriais, né? Elas são bonitas de ver, elas têm um cheiro bom. A memória. Né? Atiça a nossa memória, então a gente são coloridas, então são várias sensações que a gente vai sentindo. Agora você falou aí do bacalhau em natas, né? Qual é a diferença desse bacalhau? Bacalhau em nata, ele é o creme de leite fresco, bacalhau de salgado, batata, e você põe no forno para ele gratinar com o próprio molho. Muito, muito, muito bom. Muito bem. A gente fica também pensando Azeite, bastante azeite, né? Extra virgem, bastante. Muito bom. A gente fica pensando também nas entradas, né? Porque tem toda a ordem das comidas e tudo mais. E eu fico pensando como a gente acaba importando essas comidas. As oleaginosas, muitas comidas europeias que a gente acaba trazendo. Comidas, inclusive, que não combinam com o nosso clima. Sim. E aí a gente pode botar, por exemplo, um abarazinho, um acarajé. Como é que a gente dá uma baianada nessa refeição? Sem ficar mais tranquila. Isso. A casquinha de siri, o siri, você pode fazer uma salada do feijão fradinho como entrada. O abará não pode faltar. O abará não falta. Abará. É verdade, o abará não dá pra faltar. O próprio bacalhau, de repente, você traz ele como entradinha ao invés de botar ele como principal. Então, você tem essa possibilidade. Esse bacalhau também dá para aproveitar para o dia seguinte? Se sobrar, ele fica o que a gente pode fazer com ele? Bota no forno e come novamente. Igual. Mesma coisa, porque ele vai pegando mais gosto, né? Ela disse que fica melhor. Ela falou, por favor. É verdade. Ela me fez a encomenda, a Rita, ela me fez a encomenda e pediu que eu fizesse 1 ou 2 dias antes, que ela quer comer dormido. Olha que maravilhoso, gente, essa eu nunca vi. Ela já fez com essa indicação, ó, deixa aí ficar. O dela eu fiz exatamente. Muito bom. Tá preparada. Ó, agora vamos falar do Solar, né? O Solar Café que tem no Rio Vermelho, tem na Graça também, Rio Vermelho e na né? Graça, isso. E vocês também têm uma programação de música, de festival de música, a gente tem esse André? cardápio musical também, que para mim todos os sentidos estão ligados, né? A culinária, a gastronomia, a culinária. De novo, a música, né? E a arte também. A gente, sempre que pode, a gente faz os apoios para o teatro. Sim, enfim. legal. Agora muito mesmo, bem. Viva a Dança e tudo. Então pronto, tá aí as dicas também para esse final de semana. Andréa, muito obrigada, tá? Obrigada Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Tá bom, muito obrigada. Bom, hoje então a gente está falando um pouco sobre essa nossa relação com a comida, mas antes tem um recado da Feira da Sorte pra gente. Roda aí. Quer viver a melhor Páscoa da sua vida? Com Feira da Sorte você pode! É dinheiro que está faltando na sua mudança de vida? Então Feira da Sorte pode te ajudar! Neste domingo tem 25 mil reais no terceiro prêmio. São 25 mil reais que vão deixar sua conta no azul. E não para por aí, ainda tem 2 mil no primeiro e mais 3 mil no segundo prêmio, além de 10 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. São 25 mil reais para você realizar sonhos e mudar de vida. Com Feira da Sorte você pode! Ao adquirir esse certificado de contribuição, você ajuda a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Certificado de contribuição Feira da Sorte, sua felicidade é aqui. É dinheiro que não acaba mais. No primeiro prêmio tem 2 mil reais. No segundo prêmio tem 3 mil reais. E no terceiro prêmio tem 25 mil reais. E ainda 10 chances de ganhar no Giro da Sorte. É pra curtir a Páscoa com dinheiro no bolso. E tudo isso por apenas 3 reais. Adquira o seu Feira da Sorte em um ponto de revenda, no nosso aplicativo ou em nosso site. Certificado de contribuição Feira da Sorte. Sua felicidade é aqui! Muito bem, vamos retomar o nosso bate-papo aqui hoje falando um pouco sobre a nossa relação com a comida. E aí a Bianca, que é psicóloga, trouxe para mim o Mindful Eating, né, Bianca? O que é isso? Mindful Eating é uma abordagem do comportamento alimentar
que é baseada no mindfulness, que hoje está muito conhecido, né? Que é a atenção plena, aquele tipo de meditação. E também com foco na saúde, no bem-estar e não no peso, né? E uma abordagem na qual a gente aprende a desenvolver a capacidade de ficar mais atento aos sinais internos que o corpo dá para a gente, de que a gente está com fome e de que a gente está saciado. Porque a gente vive muito no piloto automático, inclusive na hora de comer, né? Então, a gente usa muito, a gente treina, né, o corpo para ficar mais atento, porque muitas vezes fazendo dieta, a gente tem uma hora para comer, muitas dietas prescritivas, às vezes botam uma hora para a gente comer, uma quantidade para a gente comer, e a gente perde essa capacidade de ouvir o corpo. A nossa necessidade, né? Exatamente. E também me remeteu muito essa questão hoje do uso do celular, né? Acho que a maioria das pessoas hoje, quando almoçam ou jantam, estão sempre com o celular ao lado. Então, sempre. Então, você está comendo aqui, está olhando o celular e está comendo, você não sabe nem o que você está comendo, você não presta atenção naquele ato de comer. A sua comida acabou. E você não sabe se você está saciado, se você não está, ou se você gostou da comida ou se não gostou, porque você não estava prestando atenção ali. Então, é entender também, escutar o nosso corpo para entender como ele funciona também, no que é que ele está pedindo, né? Isso, tem determinados comportamentos que favorecem essa escuta, né? Então, assim, a gente comer sem distração, comer devagar, né? Comer prestando atenção nos sabores, na textura, no aroma, né? A gente está usando os sentidos todos para estar ali conectado no presente, né? Com muita presença enquanto a gente come. Pedro, você faz isso? Você come olhando no celular? Às vezes. É inevitável, é muito Quem não difícil, faz, né? Uma vez que você está nas redes sociais, aquilo te suga de um jeito que é muito difícil você... Antigamente era televisão, né? Antigamente a gente almoçava assistindo televisão. Exatamente. Agora a gente está ali com o celular ali do lado também, almoçando, assistindo televisão e com o celular do lado. Então, quer dizer, zero atenção para a comida. São muitos estímulos, é muito difícil. E eu acho que isso é legal de perceber a comida assim e viver aquele momento, porque isso é também um estímulo de paladar, né? Você pode conhecer comidas novas, você pode saber o que você gosta de fato, o que você não gosta. E isso eu acho muito importante. Mas o que é que você gosta de comer? Amor, tudo. Minha mãe falou que eu só não como pedra porque não tem como temperar. Senão eu comeria pedra também. Mas eu tenho uma pergunta. Sua mãe tem que ser convidada aqui nesse Bom de Mulher, gente. Sério, eu vou trazer ela aqui, porque tem tantas histórias. Ela tá famosa nos meus stories. Não Eu tá? quero falar dela agora. Tá vendo? Como é o nome dela? Ela lá, Luziane. Luziane, dona Luziane, um beijo pra você. Quero te trazer aqui no Bom de Mulher. Vou pegar seu contato aqui com a Maju, viu? Eu tenho uma pergunta. Eu não consigo me sentir saciada, tipo assim, logo após eu comer. Eu realmente tenho essa dúvida, por exemplo, se eu já estou bem, assim, ou não. Aí eu, por exemplo, eu continuo comendo. De fato. Essa sensação de saciedade, por exemplo, Lilian, só vem tempos depois? Como é que funciona? Inclusive, às vezes, por pensar no que você está comendo, você para de comer antes da sensação de saciedade chegar. E aí continua com fome. E isso é que gera os conflitos, né? Será que eu realmente estou saciado ou não? Mas será que foi a saciedade que aconteceu, você não prestou atenção, ou você deixou de comer porque pensou no que estaria ingerindo, na incorporação daqueles nutrientes? A gente está falando o tempo inteiro de comida, né? De memória. A saciedade, ela não vai ser só uma coisa que vai sanar a fome. A alimentação é um momento sinestésico mesmo. Sim. A gente tem várias sensações acontecendo. Então, a gente está falando de conexões, né? De conectar com a comida, com o sabor. São várias saciedades, a meu ver. Né? Não só a saciedade da fome, mas a saciedade do momento. De um momento de comemoração, de celebração. Sim. Se aquele momento é permeado de culpa, de pesar, né? É um pesar que está na consciência, está no entendimento de que o corpo se tornará maior e a corpulência é condenável pela ciência, pela religião, por vários outros pontos, né? Isso tudo vai interferir nessa sensação de saciedade. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouco isso. E prestar atenção na gente, né? Acho que o segredo muito está na gente, né? Eu acho que também, né? Quando se fala em conexão, o meu entendimento de conexão, ele é um pouco mais amplo. Né? Quando a gente fala de comida, não só o momento de comer e sentir o sabor da comida, mas pensar de onde veio aquele alimento. Né? A gente estava falando de práticas culinárias, a gente também tem que pensar de onde surgiu aquele alimento que eu como. Né? É um pensamento político, inclusive. Claro, né? comida Porque é política também. Você pode pensar numa banana
entendida como uma fruta e se é fruta é boa. E se é boa, não vai te causar nenhum problema. Ela pode estar repleta de agrotóxico, você não sabe de onde ela vem, você não sabe nem como se planta uma banana. A gente tem quebras de conexões o tempo inteiro. Então, quando a gente fala nesse processo da alimentação, a gente tem que se reconectar com várias outras instâncias. Pedro, você sentia e ainda hoje sente essa pressão por se encaixar nesses padrões de beleza, assim, né? Ai, tem que ser magrinho, tem que ser definido, tem que ser... O homem sente isso menos do que a mulher. Acho que essa pressão é mais forte na mulher, mas o homem também não se salva, né? Ah, não, sem dúvidas. Eu recebo mensagens diariamente de homens que falam: poxa, é bom que um outro homem está falando sobre isso, porque aí, enfim, eu posso me abrir. A compulsão alimentar, inclusive, é muito comum entre homens e isso não é diagnosticado, não é falado, porque como o padrão de beleza para as mulheres é mais forte, é mais pesado, os homens podem ser um pouco mais gordos, eles acabam engordando e ninguém percebe que eles têm compulsão alimentar. Sim. Mas a gente está submisso a esse tipo de... sujeito a esse tipo de pressão. É muito comum na nossa sociedade hoje em dia. E, inclusive, eu acho que a Páscoa é um bom momento para a gente realmente repensar a alimentação. Porque é muito importante que a gente veja o chocolate, por exemplo, que a Páscoa é justamente essa ode ao chocolate, né? Que ele não é um vilão. Ele é apenas um alimento. Um brigadeiro, uma torta. Não é... A gente não está travando uma briga contra ele, entendeu? A gente não precisa fazer um detox porque a gente vai comer um ovo de Páscoa. Passou a semana inteira no detox para poder comer um ovo de Páscoa. Não precisa disso, porque um alimento isolado não vai acabar com a sua saúde nem te engordar. Você não come um alface num dia e no outro dia acorda magro. Assim como você não come um ovo de Páscoa e no outro dia acorda gordo. Então, é isso. E como é que você faz para driblar essas imposições, essas pressões? Eu acho que é realmente você tentar se odiar menos quando olha no espelho. Porque eu acho também que quando tem essa pressão do se ame, se ame, se ame, a gente acaba caindo em outro padrão, né? E isso pode ser muito complicado, porque de fato não é do dia para a noite. Acho que se você se olha para o espelho e tenta se odiar menos, tenta falar, poxa, meu corpo é uma baita de uma máquina. Eu acordei hoje, eu fiz o meu café da manhã, depois eu fui malhar, depois eu fui para o trabalho. Poxa, olha o que ele me proporciona, entendeu? Então, o seu corpo é muito mais do que um ornamento. Ele é, de fato, um veículo que vai te levar para onde você quiser. É verdade. Muito legal isso. Falando nessa coisa de se amar, a música também ajuda muito a gente se entender com nós mesmos, né, Maju? A gente reconhecer os nossos sentimentos e também colocar para fora esses sentimentos através da música, né? Com certeza. A música, na verdade, ela é uma passagem para a cura, né? Quando você escreve, por exemplo, quem escreve sabe como é essa relação. Quando você escreve, você está colocando para fora ali o que você está sentindo, depois você vai ler e quem é músico vai musicar aquilo, vai cantar aquilo várias vezes. E isso vai, de uma forma, afetar exatamente aquilo que você passou, né? Acaba sendo uma cura para você. Eu mesmo já me curei diversas vezes com minhas músicas. A minha amiga Duda Beach também fala que o próprio disco dela, Sinto Muito, é justamente um processo de cura de relacionamentos que ela passou. Então, acaba que a música, ela realmente tem essa passagem de cura. E você consegue identificar outras pessoas que passaram por situações parecidas com a sua e que vê na sua música também essa passagem de cura, né? Com certeza. E aqui em Salvador, e agora ganhando o Brasil inteiro, você tem várias pessoas que se identificam com a sua música. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação com as pessoas que acompanham o seu trabalho. Eu acho tão incrível que eu escrevo de forma híbrida. Então, como tem essa descrição de literatura, acaba que as pessoas, elas se identificam com as histórias delas dentro daquela música. Isso é incrível. Porque eu escuto, por exemplo, vejo uma mensagem de uma pessoa que está falando sobre a mãe que faleceu e tem outra pessoa que está falando sobre o namorado que está muito feliz na mesma música. Gente... cada um interpreta de uma forma, né? Cada um interpreta de uma forma. Eu tenho uma dúvida aqui que eu tô tentando... Tá, diga. Mas eu preciso falar. É real, tipo assim, a questão de ser magro de ruim, que as pessoas falam muito sobre isso. Você é magro de ruim. Você come tanto e não engorda, né? Eu acho que eu sou magro de ruim, porque eu como não engordo. Minha mãe quer me matar, ela já fez bariátrica. Sim. E
ela não tem isso, né? O metabolismo dela realmente, se ela funciona comer muito, diferente. funciona diferente. Já Aliás, comigo não. essa expressão tem tudo a ver, né? Essa Tudo. expressão com o que a gente está falando hoje aqui, magro de ruim. Aquela expressão que fala assim, nossa, é uma raiva mesmo daquela pessoa que diz, nossa, você come e não engorda, só pode ser ruim. Não é possível, não é gente normal, deve ser ruim, né? E você veja aí também nessa coisa, né, Lilian, a relação com a comida, a culpa que a gente coloca ali na comida também, na comida inclusive do outro, né? Sim, e vem muito de uma ideia de que é um desequilíbrio energético, né? Ou um equilíbrio energético. Eu como uma quantidade X e faço atividade física numa quantidade X e aí eu tenho um equilíbrio. Só tem 2 pratos na balança. Assim como só tem bem e mal, bom e ruim, na lógica maniqueísta e antagônica, também funciona dessa forma. Só que não é isso somente que determina o ganho de peso, por exemplo. A gente não está falando de uma coisa, de uma lógica matemática que, na verdade, é reducionista e simplista de um processo muito complexo. Hoje a gente tem várias formas, vários tipos de abordagem sobre a obesidade, que é o que está na base de toda a nossa conversa, a meu ver, que nem sempre logram um sucesso, êxito. E isso também me faz me questionar até que ponto a gente tem que realmente emagrecer corpos. Me incomoda o estigma que eu carrego por ser nutricionista. Exato. As pessoas te procuram para emagrecer, né? Exatamente. Eu chamo de desnutricionista, um profissional que entende, que se entende dessa maneira. Né? Eu penso que a minha função é muito mais pensar sobre essas conexões que estão entre corpo, comida e a realidade que é produzida a todo momento e que nos atravessa. Então, as pessoas olham para mim, veem o meu corpo e entendem que eu sou magra porque eu como pouco, porque eu sou nutricionista. Isso é uma lógica linear e muito simplista, não é assim que funciona. Não, essa lógica funciona hoje assim, meu amor, total. Todo mundo vai direto. E você come pouco, né? Não, na verdade, como muito. Aí fica com raiva de você, porque você come muito e não engorda. Aí por isso que sai o magro de ruim. Exatamente. Sim. Existe um medo também muito grande em engordar, né? Como se necessariamente uma pessoa gorda fosse pouco saudável. Exatamente. Tem uma lógica que associa um corpo gordo a um corpo anômalo, anormal. Né? Doente, né? E aí volta a religião entrelaçada com a ciência, né? Ambas são construções culturais, a gente não pode se esquecer disso. Como profissional de saúde, por mais que eu não tenha religião, eu tenho que assumir que isso faz parte, inclusive, do meu processo de formação. Isso atravessa os meus pensamentos. Eu entendo isso como uma tendência e a todo momento tento me afastar, mas é inevitável. Então, olhar para um corpo que a gente chama de excesso de peso, obesidade, a gente olha para aquele corpo porque a gente pensa num padrão X, né? Exato. E na verdade, ele excede o padrão. Mas quem determinou esse padrão? Olha a diversidade de corpos que a gente tem aqui nesse momento. Diversidade de propósitos de vida que podem se perder se a gente começar a pensar que o corpo tem que estar dentro daquele padrão que foi estabelecido, que não foi por mim, né? Inclusive, a gente já falou aqui algumas vezes no Band Mulher sobre gordofobia, que é um problema sério mesmo, que é esse preconceito contra pessoas gordas, que sofrem bastante, mesmo nos dias atuais, né? Onde estamos aí passando por vários processos de desconstruções, mas ainda assim vemos pessoas muito preconceituosas e treinar o nosso olhar para olhar aquela pessoa e não julgar aquela pessoa. A gente não sabe o que aquela pessoa passa, né? Que tipo de situação aquela pessoa está passando. Então, tudo isso é para a gente considerar. Olha, nosso programa está chegando ao final. Queria muito agradecer a vocês nessa presença hoje aqui. Muito obrigada. Queria agradecer a sua companhia nesta sexta-feira. Muito obrigada. Uma ótima refeição para você e para sua família. Aproveite, se alimente, mate todas as suas vontades e depois siga a sua vida regular. Muito obrigada pela sua companhia. Na segunda-feira estamos de volta ao vivo a partir de 1h15 da tarde. Falando sobre hiperatividade infantil na segunda-feira. Maju, muito obrigada. Sucesso para você. Tudo de bom sempre. Quero lembrar para as pessoas que tem show dia 4 na Casa Francisca, em São Paulo. Dia 18 também tem show na Virada Cultural de São Paulo. Também eu volto para o Rio novamente fazer outro show. E Salvador, me espere, porque eu vou chegar. Muito bem, estamos te esperando. Avisa pra gente aqui, tá certo? Muito obrigada. Amor. Vamos terminar com música? Vamos nessa. Eu vou fazer uma música da Vanessa da Mata, em uma versão minha.
acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é de